o espectro está no nível 1 de suporte, significa que ele vai ter menos necessidade de apoio, mas ainda tem necessidade de apoio. Então, o autismo nível 1 de suporte vai ter dificuldades nas interações sociais. Ele quer participar, acha importante participar, mas tem dificuldades para entender as nuances sociais. Sabe quando você não consegue perceber muito bem o que o outro quer dizer com as entrelinhas, quando não consegue ler muito bem as expressões faciais, identificar aquelas, aquelas, aquelas informações que estão nas expressões faciais, duplo sentido de palavras, são pessoas muito literais, então é difícil entender piada, por exemplo, difícil entender alguns jogos de corpo, de olhares, né? Então, isso vai dificultar, e muitas vezes, quando elas não são treinadas adequadamente sobre como desenvolver essas habilidades, começam a se sentir realmente desconfortáveis nessa interação e começam a achar que precisam camuflar quem elas realmente são. Tipo, fingir que entendeu alguma coisa, mas não entendeu. Dar risada em uma piada só porque está todo mundo dando risada e a pessoa sabe que precisa dar risada, mas na verdade, quando ela começa a ser acompanhada, começa a entender que, na verdade, não precisa de nada disso. Se você não entendeu, eu mesmo não entendo piada. E todo mundo dá risada quando eu falo, tá, todo mundo riu, não dou risada. E daí, você entendeu, Liz? Não. Então tá, vou explicar, explica. Ah, é porque tal coisa, tal coisa. Daí eu dou risada. E, e isso acontece bastante, daí todo mundo dá risada de novo, porque, assim, nossa, que difícil entender, né? Então, ser você mesmo vai abrir outras formas de interação social, tá? O autismo nível 1 também tem interesses, comportamentos repetitivos? Sim, podem estar presentes, sim, mas é um nível menor do que no autismo do nível 2 de suporte e o autismo do nível 3 de suporte. Mas podem existir comportamentos repetitivos, como alguma batidinha de mão em uma reunião, como mexer de alguma forma, quando quer pensar algo, né? Tá um cientista, um neurocientista, algum cientista, algum arquiteto quer, sabe, montar algo na cabeça, resolver algum problema, pode começar a andar falando sozinho e assim que ele está se organizando. E, gente, é o que eu tô falando. Qual é o problema disso? É só o jeito que o cérebro funciona. Então tá tudo tranquilo. Mas pode ter sim. No caso, comportamento repetitivo, tá? Sensibilidades sensoriais. Sim, presentes no autismo nível 1 de suporte. Total. E como elas costumam ser mais leves, não necessariamente, mas costumam ser mais leves no nível 1, acontece que a pessoa não aprende a lidar com essas questões sensoriais, o que vira um grande problema, e como eu disse, né, é, muitos psiquiatras não atentos, né, e precisa ter um feeling, uma sensibilidade grande para perceber isso, precisa conhecer, e muitos não conhecem do processamento sensorial, vão entender aquele comportamento aversivo ao contato, aversivo ao ambiente de trabalho, por exemplo, como burnout, que é quando a pessoa chega em um extremo tão grande do trabalho que ele não consegue sustentar mais a ida para o trabalho, né? Das verdadeiras crises, quando é aproximada desse ambiente laboral. Gente, sobrecarga sensorial gera crises semelhantes a crises de pânico. Então, são pessoas que estão sobrecarregadas visualmente, auditivamente, e não sabem por quê, e gera crise de pânico, taquicardia, respiração ofegante, difícil. Então, como você pode ver, essas alterações no processamento sensorial, que é chamada de DPS, distúrbio do processamento sensorial, clinicamente é chamada assim, mas eu prefiro falar alterações, que são, né, diferenças nesse processamento sensorial, pode estar presente e ser entendido de uma forma bastante diferente pelas pessoas, até por alguns profissionais.
Pessoas no nível de suporte não têm dificuldades com habilidades de autocuidado, por exemplo, né? São independentes, fazem suas coisas, vivem só, trabalham, né? Não deixam de ter, como eu disse, essas dificuldades nessas interações, mas elas conseguem e vivem no mundo aí, né? Passando batido muitas vezes, né? As pessoas entendem que elas são diferentes, elas entendem que elas são diferentes, mas por estar, né, de uma maneira ali, vivendo cotidiano, não são identificadas como pessoas dentro do espectro.